A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe sobre a sua vida, tá certo? Hoje vamos falar um capítulo que tem um livro sozinho, só para ele, que é a época dos juízes, tá? E os juízes, quem foram os juízes, tá? Moisés era um legislador, tá bom? Moisés é um legislador, e o que acontece? Depois que Moisés morre, quem ficou sob a liderança do povo de Israel foi o Josué. Aí um dia também Josué vai ter que morrer. Só que quando Josué morre, o que acontece? Deve-se colocar o quê? Alguém no lugar. Só que Deus institui quem? O juízo. Para quê? Para que julgue todo Israel. Para que aplique a justiça de Deus. Porque a justiça deve ser feita, isso é uma prerrogativa divina, para que seja feita dentro de Israel. Só que houve juízes que, como dizer para você, foram instruídos por Deus para instruir o juízo em muitas coisas, tá certo? E o que acontece, né, nessa questão toda, nessa parada toda? O Deus vai chama todos eles, tá bom? E por acaso, todos eles têm lutas, a maioria deles, alguns teve paz, mas porque não teve povo para lutar não significa que não houve paz, não. O tempo da paz, que não teve guerra fora, é para arrumar dentro da casa. Isso aí depois a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Mas então eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, é melhor a gente falar sobre isso para que vocês possam entender, tá bom? Cada juiz aonde ele atuou e onde houve algumas questões aí, tá certo? Bom, começando aqui, vamos falar primeiramente do primeiro juiz, que foi Otiniel. Ele era da tribo de Judá e passou 40 anos, né? Passou 40 anos fazendo juizado dele, tá bom? Ele ficava principalmente nessa área aqui, o seu Otiniel, tá certo? Ele teve um povo opressor que foram os arameus. Só que os arameus não vai aparecer nesse mapa aqui, porque eles vieram lá do norte, lá da Síria, lá para cima, aí eles atacaram aqui. Então, a opressão foi aqui. E foram 8 anos de opressão, como diz lá de Juízes, capítulo 3, de 7 a 11. O Otiniel, ele começou justamente aqui, e os arameus tentaram ainda por cima ir lá para o sul também. E também ele, como juiz, ele foi também para o sul também, em cidades também no sul. O segundo juiz, tá? O segundo juiz deixa eu ver aqui tá certo aqui. Foi Eude, que ele é da tribo de Benjamim. E ele ficou nessa parte aqui, próximo, tá? Daqui de Gilgal. Tá? Ele era da tribo de Benjamim e os opressores foram os moabitas, ou seja, foi Moabe, ou seja, são camaradas que saíram, né, daqui de baixo aqui, praticamente, vou passar aqui, eles saíram daqui de Moabe, essa partezinha aqui, e foram para aqui para cima aqui, ó, de Moabe, foram tentar ir em direção a Gilgal, aqui nessa área, Jerusalém e tudo mais. Os moabitas. Foram 80 anos de juizado que o Eude teve, tá? E foram 18 anos de opressão. O texto está lá em Juízes 3, dos versículos 12 a 30. Tá? Peraí. Vamos mais para baixo aqui. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá, fica mais fácil. O terceiro juiz foi o Sangar. O Sangar, ele ficava nessa parte aqui, tá? O Sangar, ele não fala da tribo dele, quantos anos de juizado, mas aqui essa parte aqui já dá para denotar que o principal problema com o Sangar era essa galera daqui, os filisteus, tá? Tá lá em Juízes 3:31, tá bom? E os filisteus aqui, que o Sangar fazia, né, que houve com pressão, o Sangar era um camarada que ele era tiro e queda, era rápido no gatilho, ou seja, ele era um cara muito guerreiro mesmo e não teve muitas explicações com relação a essa galera.
vai para dentro e pronto. Tá? O quarto juiz que nós vamos falar agora vai ser quem? Uma mulher chamada Débora. Ela atuou nessa, deixa eu só colocar aqui, ela atuou nessa areazinha aqui, ó, perto do mar de Quinerete, aqui na tribo de Naphtali, tá? Então, os principais, ela é da tribo de Efraim, tá bom? E os principais opressores foram os cananeus. Foram 40 anos que Débora teve juizado e 20 anos de opressão dos cananeus, que era justamente dessa área aqui do meio, aqui, aquela coisa toda tal. E eles foram 20 anos tentar lutar ali perto de um rio que começa nascendo aqui, né, nessa parte aqui, o rio Kizon, que começa por aqui perto, próximo ao mar de Quinerete, e vai até aqui nessa área aqui de Quinquiron, aqui perto de Aco. Ele vai desaguar por aqui, tá? Mas então é nessa área aqui que a Débora vai fazer o juizado dela, tá bom? E teve também o Baraque, que era o general, ele que ajudou a Débora nessa questão, tá certo? O Gideão é o quinto juiz. O Gideão, ele fica nessa parte, deixa eu ver aqui, quinto, aqui, perto de Zacar, aqui nessa partezinha aqui, tá bom? Ele ele era da tribo de Manassés, teve um juizado também de 40 anos de juizado. O principal opressor foram os medianitas, ou seja, a galera de Midian, né? Que por acaso eram daqui de baixo. Os midianitas saíram daqui de baixo, foram para lá, tá? Os midianitas, tá? Então o que acontece? Foram para cá tentar tomar aquela coisa toda e tal, e o Gideão vai justamente com 7 anos de opressão, que daquelas histórias de Juízes 6-8 que vai falar dos 300 valentes de Gideão, tá? O oitavo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, perdão, o oitavo não, o sexto juiz é o Tola. O Tola é da tribo de Isacar, tá? Ele ficou nessa parte aqui de Manassés aqui, tá ok? Ele ficou durante 23 anos sendo juiz. Não houve opressão nenhuma. Juízes 10, versículos 1 e 2 vai falar acerca de Tola, tá bom? E também os 22 anos também de outro juiz também, do mesmo capítulo, dos versículos 3 a 5, que foi o Jair. O Jair, que foi o sétimo juiz, ele atuou já nessa partezinha de cá, tá bom? Ele atuou aqui. Também não houve opressão, ou seja, tanto Tola quanto Jair foram para quê? Para arrumar todo Israel. Vamos arrumar a casa, vamos arrumar toda a questão interna. Depois teve, da mesma tribo de Jair, teve o Jefté. O Jefté, ele foi o oitavo, tá? Ele atuou principalmente, vou colocar aqui, principalmente nessa partezinha aqui, ó. Por exemplo, se o Jair era mais para o norte, ele já foi mais para o sul, o Jefté, tá bom? Agora já teve um opressor, os amonitas, tá bom? O Jefté só ficou 6 anos juizado, sendo que os anos de opressão dos amonitas eram 18, tá? Como está descrito lá de Juízes, dos capítulos 10 a 6 e capítulo 12 até o versículo 7, tá bom? O nono foi Ibzan, deixa eu só colocar a linha aqui. O nono foi Ibzan, que era aqui, ele trabalhou nessa área aqui de Zebulon, aqui entre Zebulon e Aster aqui, e Azer, tá bom? Ele era da tribo de Judá. Também não houve conflitos com ninguém, ele apenas arrumou a casa, como diz lá em Juízes, do capítulo 12, dos versículos 8 a 10. E também, da mesma forma, também como o 10º juiz, o Elon, tá bom? O Elon já foi um camarada, já foi mais, como vou dizer para vocês aqui, ele já foi um cara também aqui, ele ficou nessa parte aqui no meio aqui também,
igual o Ibzan, só que é um camarada mais também não teve opressão nenhuma, tá bom? Ele arrumou casa também, é um cara justo, como dizem em Juízes 12, versículos 11 e 12. E também, e também teve o 11º, o Abdom, que ele justamente se encontrava aqui nessa partezinha daqui. Opa, perdão, aqui. Essa parte aqui. Ele era da tribo de Efraim, tá bom? E ficou 8 anos no juizado, tá bom? Juízes 12, 13 a 15 também diz. Agora que vem a questão. Vamos lá, vamos botar pro lado de cá, que é melhor. Aí vem um camarada, aqui ó, o 12º, veio da tribo de Dan, um cara chamado Sansão, que o principal opressor é quem? Essa parte aqui toda, os filisteus, tá? Gaza, desde Jope até aqui, a galera estava oprimindo aqui. Aí aquela questão que a gente já conhece, né? Foram 40 anos de opressão dos filisteus e Sansão ficou 20 anos, né? Como diz lá nos capítulos 13 a 16 de Juízes, tá? Então, o que acontece aqui nessa questão toda aqui do juizado, tá? Vamos só botar a câmera aqui de volta para vocês entenderem. Então, qual foi a principal questão dos juízes? É oferecer, justamente exercer o juízo de Deus sobre Israel. Só que o que acontece? Houve o juizado de Sansão, né? Não quer dizer que morre um, vem outro juiz, não. Às vezes também é o seguinte, enquanto um está fazendo juizado num lugar, aí já estava outro sendo levantado em outro canto, era desse jeito, basicamente, tá? E o que acontece? Enquanto Sansão estava sendo juiz lá, né, ali contra os filisteus, aquela questão toda, estava sendo levantado um juiz também. Estava sendo levantado um, que seria o último juiz de todo Israel, que foi o Samuel. Tá bom? Deus levantou Samuel e foi aquela questão toda. O povo queria rei e tudo mais. E ungiu o primeiro rei, que foi Saul, que ela teve de Benjamim, depois ungiu, né, o Davi, porque o Saul fez questões deploráveis, cara, entendeu? É aquela questão, poxa, Deus mandou falar para destruir toda Amaleque, os reis amalequitas vivos, e levou mais. Deus não queria nada, Deus queria todo mundo morto, e passa o fio da espada de geral e tá tudo certo. Só que Saul não fez. Então, foi tirado por isso, tá certo? Mas o Juiz é uma história, é um capítulo, é um livro, né? Um livro dedicado somente a esses caras, tá bom? Tudo isso que eles fizeram para Israel, tá bom? Para exercer principalmente o juizado de Deus, para fazer a justiça de Deus sobre a terra, tá certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.